Boa tarde, criançada. Hoje, 27 de agosto de 2020, nós iremos estudar sobre o folclore. O que é um folclore? Então, a palavra folclore é de origem inglesa, né? Então, o termo folk em inglês significa povo, enquanto lore significa cultura. Então, ó, folk, povo, lore, cultura. Então, folclore é o conjunto de cultura de um povo, né? Então, a parte do folclore, essas tradições, essa cultura, ela vai passando de geração em geração, né? De pai para filho. Então, e ela nasce da imaginação das pessoas, ela nasce dos costumes das pessoas, né? Então, o folclore ela pode ser dividido em vários aspectos. Lendas, vocês sabem que a lenda é um gênero textual onde tem um ser imaginário que faz coisas, né, bem diferentes. Então, a gente tem várias lendas. Temos a lenda do Saci Pererê, a lenda da Iara, do Curupira, Mula Sem Cabeça, do Boto Cor-de-Rosa, né? Então, o que são lendas, né? As lendas, elas são baseadas em histórias de pessoas antigas, né? Como eu disse, tem um Boto Cor-de-Rosa que dizia que uma mulher passasse por ele e ficava grávida. A Mula Sem Cabeça, Boitatá, Cuca, né? Mas, como eu disse, eles são apenas lendas, são inventadas, né? Criadas de geração em geração. Tem a lenda da mandioca, que às vezes os índios usavam muito lenda, que era para justificar, explicar o nascimento, o surgimento de alguma coisa que tinha na natureza. A gente tem a lenda da mandioca, não é? Que é uma lenda que diz como surgiu a mandioca. Então, a lenda é uma das partes do folclore. Nós temos também um outro componente do folclore, são as parlendas. As parlendas são aqueles versinhos, né, que são recitados em brincadeiras de crianças. Então, possuem uma rima fácil e por isso são bem populares. As crianças aprendem facinho, facinho. Então, muitas parlendas são antigas e algumas delas foram criadas há décadas. Então, vamos aqui a algumas parlendas. Ó. Essa é do meu tempo, quando eu era criança, feito vocês. Quem cochicha o rabo espicha, come pão com lagartixa. Aí, no meu tempo, dizia assim, quem cochicha o rabo espicha, quem escuta o rabo encurta. Aqui tem outro, pisei na pedrinha, a pedrinha rolou, pisquei pro mocinho, o mocinho gostou, contei pra mamãe, mamãe nem ligou, contei pro papai, chinelo cantou. Então, isso aqui são parlendas, certo? Além das lendas, das parlendas, a gente tem cantigas de roda, né? Hoje em dia a gente quase não vê as crianças brincando mais de cantigas de roda, né? Então, ciranda, cirandinha, soleiteira, certo? Então, essas cantigas de roda, as crianças ficam brincando em forma de círculo, né? E ficam fazendo algumas coreografias. Aqui nós temos a cantiga de rodas, né? Também faz parte do folclore, além das lendas, das parlendas e tudo isso que a gente já falou, as danças folclóricas, né? Então, aqui no Nordeste nós temos uma dança que faz parte do folclore, uma das, né, que é o forró, né? A dança de coco, que tem muito lá de Pernambuco, a ciranda propriamente dita, né? Então, as danças sempre foi um importante componente cultural da humanidade. Então, nós temos danças de norte a sul do nosso país, tá certo? Então, essas danças, elas estão ligadas a vários aspectos, aspectos religiosos, a festas mesmo, a lendas, a fatos históricos, acontecimentos do cotidiano, brincadeiras, certo? Então, as danças também fazem parte. Então, aqui, as principais danças do Brasil. Vamos conhecer um pouquinho de cada um. Samba de roda. Então, o que é samba de roda? É um estilo musical caracterizado por elementos da cultura afro-brasileira.
O samba de roda surgiu na Bahia no século XIX. É a mais tradicional do samba. Os dançarinos dançam numa roda ao som de músicas acompanhadas por palmas e cantos. Chocalho, pandeiro, viola, atabaque e berimbau são instrumentos musicais mais utilizados nesse tipo de dança. Aqui nós temos algumas fotos com samba de roda. Uma outra dança é o maracatu. Então, é um ritmo musical com dança típico da região de Pernambuco. Então, o estado de Pernambuco é onde mais tem o maracatu. Então, reúne uma interessante mistura de elementos. Eles misturam tanto um pouco da cultura dos afro-brasileiros, como indígenas e os europeus, né? E possui uma forte característica religiosa. Os dançarinos representam personagens históricos, duques, duquesas, embaixadores, reis, rainhas. O cortejo é acompanhado por uma banda com instrumentos de percussão. Então, geralmente, o pessoal que desfila com roupas bem, trajes bem específicos. Aqui, olha, nós temos o maracatu, né? Vemos muito no carnaval. Temos uma outra, que é o frevo, né? E a gente também de Pernambuco, assim como o maracatu. É uma espécie de marchinha muito acelerada, né? Que ao contrário de outras músicas de carnaval, não possui letra. Simplesmente tocada. Ela toca nos blocos carnavalescos enquanto os dançarinos se divertem, né? Dançando. Geralmente, os dançarinos do frevo, eles usam um guarda-chuva como elemento coreográfico, né? Então, aqui nós temos, ó, o famoso guarda-chuva colorido, né? E o frevo. Nós temos também o trava-línguas, né? Então, trava-línguas são frases criadas pelo povo com o objetivo de brincar mesmo. Então, apresenta-se um desafio na pronúncia, ou seja, a pessoa passa por uma frase difícil para um outro indivíduo falar. Então, você diz uma frase difícil para o outro dizer sem errar, né? Então, essas frases tornam-se difíceis, pois possuem muitas sílabas parecidas. Então, e elas devem ser faladas rapidamente. Os trava-línguas, eles fazem parte do folclore brasileiro, né? Então, aqui eu tenho o caju do Juca e a jaca do cajá, a jaca do Juju e o caju da cacá. No vaso tinha uma aranha e uma rã. A rã arranha a aranha, aranha arranha a rã. Sabia que a mãe do sabiá, sabia que o sabiá sabia assobiar? 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Se você for dizer 3 tigres tristes bem rápido, você se atrapalha. Por isso que é trava-línguas, né? Além de tudo isso que a gente já falou, nós temos também os jogos e brincadeiras, né? Então, uma das brincadeiras é soltar a pipa, né? As pipas são conhecidas como papagaios. Então, são feitas de varetas de madeira e papel coloridas, são empinadas. A gente sabe que hoje é proibido, né, soltar pipa em todo lugar, porque as pipas podem causar acidente, né? Outra brincadeira é o estilingue, né, que é conhecido como badoque, também é um brinquedo, né, que os meninos usam pedras para acertar alvos. Então, a gente tem o pega-pega, né, que é um toca, e então, como eu disse a vocês, o pega-pega também é uma brincadeira, né? Que a gente chama de toca. Além do toca, tem o esconde-esconde, barra-bandeira. Então, tem várias brincadeiras que a gente conhece. Aqui, ó, o esconde-esconde, a bola de gude, né? Que o pessoal brinca muito. Boneca de pano. As bonecas de pano, gente, era muito usado pelas nossas avós, por minha mãe, né? Se vocês pesquisarem junto às avós de vocês, as pessoas mais velhas, as bonecas não eram tão sofisticadas como hoje, né? Os brinquedos, eles eram mais simples. Então, as bonecas tinha gente que não tinha nem de pano, fazia com boneca de milho, fazia boneca de pedra, né? Mas as bonecas de pano, elas também eram muito usadas. Então, a gente tem também os brinquedos, né? Ó, telefone sem fio, aqui, ó. Bola de gude, amarelinha, a pipa, né? Pé de lata, pular corda, são brincadeiras que estão dentro do folclore. Vocês estão vendo que está bem ligado, não é uma coisa longe da gente o folclore, né? Faz parte do nosso dia a dia, da nossa cultura, dos nossos costumes.
O carrinho de rolimã, acho que o pai de vocês brincou de sair, né? Ó, o peão. E tem também as crenças populares, são as superstições que o pessoal diz, que o pessoal acredita, né? Comer uvas e romãs no ano novo para ter sorte e fortuna. Acho que vocês veem por aí nas ceias de ano novo, romã, que acha que comendo romã na virada do ano vai ter um ano, não vai faltar dinheiro, né? Como tem gente também que diz que você usar uma roupa de uma cor, vai ter isso, usa de outra cor, vai ter aquilo. Uma outra crença é ferradura atrás da porta para espantar mal olhado. A pessoa que pega o buquê da noiva será a próxima a se casar. Se quebrar o espelho dá 7 anos de azar. Apontar para as Três Marias faz nascer verruga no dedo. Cruzar com um gato preto dá azar, assim como também atravessar por debaixo de uma escada. O trevo de 4 folhas dá sorte, assim como o pé de coelho. Sexta-feira 13 é dia de acontecimentos estranhos e bater 3 vezes em madeira afasta coisas ruins. Então, esses são alguns das muitas superstições que as pessoas têm, que são as crenças populares, né? Também dentro do folclore nós temos as adivinhações, né? Então aqui que é o famoso o que é, né? Temos também os provérbios, que são os ditos populares. Quando eu digo memória de elefante, aí quer dizer que a pessoa tem uma boa memória, né? Uma memória boa. Dormir com as galinhas, quer dizer que vai dormir cedo, né? Acordar com as galinhas, também acorda cedo. Lágrimas de crocodilo, é porque o crocodilo ele desce uma lágrima, mas ele come as pessoas, né? Osso duro de roer é uma pessoa difícil de você lidar. Danar em pingo d'água é você conseguir fazer uma coisa, realizar uma coisa difícil. Remar contra a maré ou remar contra a natureza. É como se você estivesse remando contra alguma coisa que você não vai conseguir. Ficar chupando o dedo é você ficar lá no vácuo, como vocês dizem hoje. Antes só do que mal acompanhado. Então é melhor você andar sozinho do que você andar com uma má companhia. Cada macaco no seu galho, quer dizer, cada pessoa no seu canto. De grão em grão a galinha enche o papo, porque de pouquinho a galinha quando come um caroço de milho por vez. Vocês podem olhar, ela não come um monte de grão de uma vez só, né? Deus escreve certo por linhas tortas, cavalo dado não se olha os dentes, um dia da caça, outro do caçador, andorinha só não faz verão. Então, esses são alguns dos provérbios, né? Então, gente, como vocês viram, o folclore no Brasil ele é muito extenso, possui diversas histórias, comidas deliciosas. As comidas também estão dentro, né, do folclore. Né? As regiões que mais comemoram o folclore são a Norte e a Nordeste. Né? Elas possuem uma grande variedade de comidas típicas que tornam o folclore ainda mais interessante. Então, nós temos algumas comidas que fazem parte. Vamos voltar aqui para a gente ver isso aqui. Então, nós temos algumas comidas que fazem parte do folclore, né? Nas festas juninas a gente tem, né? A gente tem canjica, pé de moleque, tapioca, cocada, bolo de amendoim, né? Então, a gente tem várias. Como eu estava dizendo, o Nordeste ele é muito rico, né? Norte e Nordeste é muito rico em comidas típicas, né? Então essas comidas típicas elas fazem parte também do nosso folclore, tá certo? Então, como eu disse, a gente tem várias comidas, né? Tem o bolo pé de moleque, nós temos pamonha, canjica, na Bahia tem o vatapá, né? Tem várias comidas, né? As comidas típicas elas fazem parte do folclore. Então, gente, uma ótima atividade para vocês, que será encaminhada no grupo do WhatsApp. Se cuidem e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus e um abraço.